Irmãos, irmãs, bom dia. Vamos estudar hoje o Salmo 34, Salmo de número 34. Provai que o Senhor é bom, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Aqui já temos o título dele. Vamos lá, Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o verão, o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que o odeiam, o justo, serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia e de toda justiça, diante de nós está a Tua Santa Palavra, mais uma vez, graciosamente, e nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo nesta manhã, iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor, e que estes ensinamentos possam se tornar prática para nós, para que assim venhamos a glorificar o Teu nome, dependendo de Ti, confiando em Ti e depositando em Ti toda a nossa expectativa e esperança. Por favor, Senhor, ensina-nos, ó Espírito Santo, ser o nosso mestre mais uma vez nesta manhã. Nós Te pedimos tudo isso com gratidão por podermos estar aqui reunidos aos Teus pés. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo bastante interessante já pelo próprio título dele. O título original aqui que você vê em itálico, na versão ARA, ele tem aí o título Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso se foi. O que estava acontecendo naquela época? Vamos trazer um pouquinho à memória a situação naquela época. Esse fato aqui, essa situação, ela foi descrita, foi registrada em 1 Samuel, capítulo 21, dos versículos 10 a 15. Naquelas circunstâncias, Davi estava fugindo de Saul e do seu exército
que estavam correndo para pegá-lo, furiosamente para extirpar a vida de Davi. Saul estava comandando tudo isso, e então Davi, fugindo, ele encontra uma amizade muito linda com o filho de Saul, Jonatas, e Jonatas o ajuda nessa fuga. Então ele só vê uma saída naquele momento, que é partir para fora da nação de Israel. Ele vai para Gate, ele vai para uma cidade exatamente da nação arqui-inimiga de Israel, os filisteus. Ele vai parar em Gate, a cidade talvez era a capital, fosse a capital, ou pelo menos era onde o rei Aquis estava, ou Aquis, ele estava lá. Então o nome do rei dos filisteus naquela época não era Abimeleque, era Aquis. Você encontra aqui no registro desse título, desse salmo, que Davi se foi para Abimeleque. Abimeleque na verdade não era o nome do rei. Você encontra em Samuel que o nome dele era Aquis. Abimeleque era um termo usado para denominar um monarca filisteu. Os monarcas filisteus recebiam esse primeiro nome, digamos assim, eram os Abimeleques, né? Como da mesma forma os monarcas egípcios recebiam o nome de Faraó. Mas tinha o Faraó Neco, o Faraó Fulano, o Faraó Ciclano. Então, né, Faraó era somente um termo que designava o status de monarquia daquela pessoa. Abimeleque assim também era para os filisteus. E da mesma forma, César era para os imperadores romanos, os Césares de Roma. Tinham vários imperadores que recebiam o primeiro nome de César, fulano de tal, César não sei o que lá. Então quando se falava em Roma, Ave César, não é que era o nome daquela pessoa, mas era a posição dele como monarca, como imperador. E assim Abimeleque também era da mesma forma. Então o que aconteceu? Davi foi para Gate. No meio da cidade, quando ele estava ali achando que estava seguro, os filisteus começaram a olhar para ele e o identificaram. Esse aí não é Davi, aquele que o povo de Israel, as mulheres cantavam, Davi derrotou, Saul derrotou milhares e Davi milhares e milhares? Ora, então não é este o nosso inimigo? Exterminou Golias e todo o nosso exército praticamente? Então identificaram Davi. Davi, quando ouviu isso, ele se assusta, ele teme pela sua própria vida, porque ele sabia que ele estava no berço da sua sepultura. Ele estava no meio dos maiores inimigos que ele tinha naquela época, exceto no caso de Saul, né, que era o seu grande inimigo mesmo, né? Mas ele estava lá no coração da Filístia, né? E ele, percebendo aquilo, ele treme na sua base, e parece que ele não tem outra saída senão inventar uma estratégia meia maluca. Qual era a estratégia maluca? Ele se torna amalucado, ele se faz de doido, né? Ele começa, diz ali o texto em 1 Samuel capítulo 21, de 10 a 15, diz que ele começa a babar, escorria pela sua barba a baba, né? E ele engravatava as paredes. O que é engravatar? Ele arranhava as paredes como se fosse doido. E as pessoas olharam para aquilo e falaram assim: olha aí, Davi está aqui na nossa cidade. E chegou a Aquis, essas pessoas, e falaram: olha aqui, o nosso inimigo está aqui. Mas Aquis, quando olha para ele, fala assim: peraí, gente, não me falta maluco aqui nessa terra para cuidar dele? Deixa Davi para lá. Então a estratégia, entre aspas, funcionou, porque Aquis não mandou prender Davi, e ele poderia exterminar, e Davi temia, porque os filisteus eram muito perversos. Talvez Davi pudesse ter uma morte bastante dolorosa e um sofrimento muito longo, porque eles eram muito maus, os filisteus. Por isso Davi temeu muito, mas a estratégia funcionou, né? Então Davi, ele considera este fato um gigantesco livramento de Deus. Ele considera que esse livramento, para ele em particular, foi muito grande, foi muito maravilhoso aos seus olhos. Por isso ele escreve esse salmo,
E ele já começa dizendo um compromisso de adoração perpétuo por causa dessa circunstância, não só dessa, porque ele menciona ao longo do Salmo que o justo passa por muitas aflições. Então, consequentemente, ele sabia disso. Mas este fato aqui, que levou, como o título diz, levou ele a escrever esse salmo, talvez foi o precursor desse testemunho de Davi de que Deus é bom e de que nós precisamos provar que Deus é bom, como ele provou que Deus é bom. Em nenhum momento ele atribui o livramento à sua própria estratégia, ele não se vangloria disso, ele não é presunçoso e diz assim: nossa, essa minha sabedoria me livrou quando eu fiz esse teatrinho na frente do rei e o rei me livrou. Não, em nenhum momento ele atribui a si mesmo ou a sua representação teatral de que ele estava doido, né? Ele atribui a isso. E fica uma interrogação: mas Davi mentiu? Davi agiu de maneira incorreta? Para nós crentes, nós diríamos isso, né? O crente religioso vai dizer: mas peraí, ele mentiu, ele estava fazendo uma coisa feia, como é que Deus ajuda um homem desse? Então isso exalta a graça, ainda mais. A graça de Deus veio sobre Davi. Deus tinha um compromisso com Davi, com o amor dele por Davi, e não pelas reações de Davi, pelas ações de Davi. E Deus não prometeu, ou melhor, Deus não estava vinculado às ações para reagir de maneira graciosa. Ele agiu de maneira graciosa, independente da bobeira, do ato tolo de Davi. Independente. Não é uma, digamos assim, uma abertura para o pecado ou para a mentira. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos que entender que a graça superou isso. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Deus o livrou. Então, Davi rende graças a Deus por um livramento recebido, além de celebrar a Deus por sua graça eterna sobre todos os santos. Ele também não só fala de si mesmo e dá testemunho da sua própria vida e do que Deus estava fazendo em prol de Davi, mas ele também mostra que os santos também são atingidos, só que ele mostra quando eles temem a Deus e o buscam. Ele vai escrever isso ao longo do Salmo. Ele também, como de costume, instrui. Ele é um bom mestre, né? Ele instrui, dando o seu próprio exemplo, e ele também exorta seus irmãos, os seus discípulos, a confiar no Senhor e cultivar uma vida piedosa, que agrada e glorifica a Deus. Ele exorta isso, mostrando que no final das contas, isso vale a pena. Muito mais do que os livramentos aqui nessa terra, Davi encerra esse salmo dizendo que o maior de todos os livramentos é da condenação. Os dois últimos versículos diz isso. Enquanto o ímpio é condenado, o justo é livre da condenação. E isso é o que vale a pena. O que ele quer dizer com condenação? São as coisas eternas e não as coisas daqui e agora. Outra coisa importante que a gente vai entender ao longo do salmo é a palavra livramento, que aparece para nós aqui em variantes, né? Por exemplo, ele fala livra, salva ou resgata. 7 vezes Davi usa esses termos aqui nesse salmo, demonstrando então que o alvo principal de ele ter escrito esse salmo é demonstrar que é um salmo que fala sobre livramento de Deus, demonstrando o favor de Deus aos que confiam nele. E a ênfase do salmo é essa então, é mostrar que Deus livra. Agora nós vamos entender o que é livra. Deus livra da tribulação. Ele diz aqui: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos entender bem o que é isso. Como nós estudamos Tiago no domingo passado, nós vamos fazer agora uma conexão entre os dois. Vamos lá. A primeira parte desse salmo são os 3 primeiros versículos. Essa primeira parte, ele já começa mostrando a sua gratidão alegre. Ele faz um cântico aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E esse gloriar-se-á quer dizer, eu vou me alegrar sempre no Senhor, do meu íntimo, da minha alma. Então ele mostra aqui que ele fez um compromisso de adoração permanente.
de adorar o Senhor em particular, e ele diz que é em todo o tempo. Ou seja, em todo o tempo, Deus merece a minha gratidão, que eu bendiga o seu nome, que eu o adore, não é? E ele diz que é com alegria que ele faz isso, com entusiasmo, não é uma coisa fria, calculada, mas é uma coisa com muito fogo no coração. Ele adora o Senhor, ele exalta o Senhor, e ele diz que com isso ele vai também contagiar os humildes que estão ouvindo ele. Ele diz no versículo 2, ele diz que esse ato de adoração alegre, entusiasmada de Davi, vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Então ele mostra aqui uma espécie de evangelismo, uma espécie de transmitir a sua própria alegria, a sua própria fé e o seu ato de adoração para contagiar os que estão ao seu redor ouvindo. Ele então, quando ele diz que outros ouvirão, simplesmente ele quer dizer que eu não estou fazendo isso calado atrás das portas do meu quarto, eu estou fazendo isso de forma pública, eu não estou escondendo minha adoração, eu estou fazendo isso publicamente. Isso já nos ensina uma grande lição, que a maior adoração que nós podemos prestar é no culto geral, é em público, não só no culto, mas diante de qualquer pessoa. Nós não podemos nos omitir de expressar com alegria a nossa gratidão a Deus, pelos seus livramentos, pelos seus favores que Ele nos concede. Então, quando todos olharem para, ele diz, no versículo 3 ainda nós estamos, no versículo 2, e ele então diz que ali outros vão ouvir, e no versículo 3, agora ele declara então que a sua alma, no versículo 2, está alegre, ele vai contagiar a outros, e ele termina fazendo um convite: engrandecei ao Senhor comigo, vamos gente, cante comigo, Deus merece teu louvor, não só o meu, mas vamos juntos adorar o Senhor. Ele diz: e todos nós, a uma, exaltemos o nome, porque Deus é digno. Então é isso que Davi faz, ele impulsiona. Vejam que existe alguém que conduz aquele ato de adoração, existe alguém que está transmitindo aquilo. E quando você percebe algumas situações da vida de Davi, por exemplo, quando ele traz a arca da maneira correta para a cidade, ele entra na cidade dançando, pulando diante de todo o povo. Mical, a sua própria esposa, olha da janela do seu palácio e o ignora. E quando ele vai para casa, ela fala: bonita coisa, hein, rei? Fazendo essas palhaçadas na frente de toda essa mulherada aí na rua. Ele diz ainda: farei mais por causa do meu Deus. Ele não se importa nem com a esposa dele, que foi crítica quanto à sua adoração, à sua expressão de adoração. Isso nos ensina também. Não importa nem a esposa, nem o marido. Eu adoro o Senhor do jeito que Deus aquecer o meu coração. Eu o adoro, independente da cara feia que está do lado, independente da falta de entusiasmo do outro. Eu não dependo do homem, eu dependo do Espírito de Deus me dar alegria, e quando eu me alegrar na minha alma, eu vou exaltar, independente dos outros. Ele faz um convite: quer ir comigo? Muito bem, se você não quiser, eu vou. É isso que ele quer dizer aqui. Isso nos serve, irmãos. A nossa adoração é independente do homem ou das pessoas que estão do nosso lado, mas nós precisamos ajudá-las, pelo menos fazer o convite. Segunda parte desse salmo, a partir do versículo 4 até o versículo 7, Davi passa então a explicar os motivos dos seus louvores. Aqui ele dá o primeiro motivo. Qual é o primeiro motivo? Ele começa a dizer então que eu busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me. Então ele começa a falar que o livramento de Deus das tribulações é o primeiro motivo que Davi encontra, o que produz nele essa adoração, essa gratidão, e ele bendizer ao Senhor em todo tempo. Está então, em primeiro lugar aqui, impulsionado pelo discernimento que ele faz de que é o Senhor que o livrou. Não foi ele ter feito um teatrinho de maluco e o rei... Eu busquei o Senhor.
o Senhor me livrou. Ele dá o testemunho particular dele. No versículo 5, ele faz a convocação de novo. Contemplai-o e sereis iluminados. Então ele fala para os outros. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. No versículo 6, a mesma coisa. Ele dá o testemunho particular dele. Clamou este aflito. Ele está falando dele. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E no versículo 7, aqui ele já disse do anjo, é outra coisa. Então, ele intercala. Ele fala, o Senhor me livrou. E se você fizer igual, contemplai o Senhor, e você também vai ser iluminado. Né? Então, era como se Davi estivesse fazendo dando testemunho particular e chamando o outro também para a adoração, para se apegar em Deus, que Deus iria livrar. Quando Davi diz no versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, a gente poderia parafrasear Davi e dizer o seguinte, é como se Davi dissesse assim, todos os que olharem para Deus pelos olhos da fé e pela prática da oração, como é que é buscar a Deus, contemplar a Deus? É só ficar olhando para cima? Não, é orar. Aqui está implícito a prática da oração. Quando você ora a Deus e você o contempla, olha para Deus pelos olhos da fé, nos momentos de trevas da alma, vocês terão seus rostos iluminados por uma forte luz que traz esperança renovada. É isso que Davi quer dizer aqui. Talvez eu compliquei mais do que ajudei, né? Acho que o texto original está mais simples. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte, quando nós oramos, nós recebemos talvez não o livramento propriamente dito naquele momento, mas nós somos iluminados, quer dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é como se fosse uma grande luz que vem naquele momento de trevas da nossa alma, ilumina a nossa alma, e aí nós encontramos um pouco de alívio. É isso que ele está querendo dizer aqui. Há um alívio quando nós estamos no escuro. O que significa trevas? O que significa escuridão? Significa um grande pavor, um momento de muito pavor. Mas quando alguém acende uma luz, você, estou conseguindo ver alguma coisa. E assim o Espírito de Deus faz quando nós oramos. Quer saber se é verdade? Prove e veja que o Senhor é bom. Eu não posso dizer para você o que eu provei. Ninguém pode dizer para mim o que você provou. Mas eu posso convidar você. Faça igual, experimente. Experimente. É o que Davi vai falar daqui a pouco. O versículo 7 nos chama a atenção que ele fala de alguma coisa interessante. Ele menciona anjos aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que Davi menciona agora anjos? Irmãos, para os judeus, os anjos tinham um ministério bastante eficiente e bastante presente naquela época. Então, os anjos, para os judeus, significavam bastante. Agora, ele fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Como, da mesma forma, mesmo no Novo Testamento, e mesmo hoje, nós não ignoramos o ministério angelical. Nós não dizemos assim, agora os anjos não fazem mais nada por nós. Não, de jeito nenhum. O escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ele diz que estes anjos são espíritos ministradores que agem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Capítulo 1, versículo 14, isso mesmo, de Hebreus. Então, são eles espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, existe sim o ministério angelical. Mas você não vê em nenhum momento Davi orando para anjo aqui. Ele não pede para o anjo do Senhor livrar. Não, ele pede assim, eu busquei o Senhor. Nós buscamos o Senhor. Se ele vai mandar o auxiliar dele para nos ajudar, de maneira que nós nunca vamos perceber isso, cabe a ele. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que existe um ministério angelical, nós não ignoramos isso. Nós somente não damos tanta ênfase, porque a Bíblia toda nos mostra que nós temos que buscar o Senhor. É o Senhor que nós temos que buscar, como Davi fez aqui. Não é? Então aqui nós encerramos a segunda parte no versículo 7. Do versículo 8 ao versículo 10,
nós encontramos aqui a terceira parte desse salmo, e agora então, desses versículos de 8 a 10, nós encontramos o segundo motivo dos louvores de Davi. Se o primeiro motivo era que Deus livra aqueles que o buscam, era o livramento, agora nós vamos ver o segundo motivo, que Deus é provedor fiel de todos os que nele se refugiam. Ele diz no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Depois ele diz, versículo 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então ele está dizendo aqui que agora Deus é provedor fiel, e ninguém vai ter falta do necessário. Nós sempre batemos nessa tecla, né? Deus nunca negará o que nós precisamos para a sobrevivência, para a vida e piedade. Ele pode nos negar o que não é necessário. Ele não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. Às vezes eu quero mais do que eu preciso, e Ele não vai me dar. Provavelmente não. Pode até dar, mas não vai fazer falta. Agora, o que eu preciso, Ele vai dar. E Deus é fiel para isso. É o que Davi está falando aqui. Só que ele começa dizendo, esse versículo que eu falei para vocês agora há pouco, o versículo 8, né? Ele faz outro convite. Provai e vede. É como se ele estivesse dizendo assim, irmãos, só provando, só experimentando, você saberá se o Senhor é bom mesmo. Só provando. Isso eu não posso fazer por vocês. Eu posso fazer um convite. Eu posso dizer, eu já comi, por exemplo, se eu for numa boa confeitaria, e lá tem um bolo muito bom, eu como um pedaço daquele bolo, e no meu gosto, eu vejo que ele é delicioso. Eu posso dizer para você, olha, prova que você vai ver que o bolo é bom mesmo, porque eu provei antes. Agora, se eu não tiver provado antes, eu não posso chegar para você e dizer assim, esse bolo é bom. Eu posso dizer assim, ele parece bom. Talvez seja bom. Mas se eu provar e realmente constatar que ele é bom, aí eu posso dizer para vocês, eu experimentei. É o que Davi faz aqui. Ele fala, provai e vede que o Senhor é bom, porque ele já tinha experiência disso. Já tinha passado por experiências. E quando ele fecha essa terceira parte aqui, no versículo 10, ele faz uma comparação com os leõezinhos. Quem são os leõezinhos? Os leõezinhos passam fome, ele diz aqui, né? Os leõezinhos passam fome. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que mesmo no topo da cadeia alimentar, isso não garante nada para o leãozinho. Ele quer dizer que os homens que estão no topo da cadeia alimentar, humana, digamos assim, mesmo sendo ricos, abastados, não garante que eles não terão falta. E não é necessariamente falta de coisas materiais. Mas às vezes as pessoas não têm Deus. Não é, o leãozinho aqui, como o único predador, e que não tem nenhum predador acima dele, ele sofre, e ele pode passar fome. É isso que ele quer dizer. Quer dizer que o rico, ou aquele que é ímpio, e ele pode até ter de tudo, mas um dia ele vai perceber que ele não tem nada. E ele vai passar necessidade. Mas o que teme ao Senhor não tem falta de nada, ele diz no versículo 9. Esse que teme ao Senhor não tem falta de nada. Nada falta aos que o temem. Então, os santos que temem e buscam o Senhor não tem falta de nada. Esta é uma ousada declaração de Davi, meus irmãos. É ousada essa declaração de Davi. A gente hoje pode olhar para Davi e falar assim, Davi, você experimentou direito? Para ver se o Senhor é bom mesmo? Eu estou tendo falta de tanta coisa. A gente pode até questionar Davi nesses termos que ele coloca aqui. Ele diz que não tem falta de nada. E a mesma coisa ele escreve no Salmo 23 e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, será que o pastor, ele perdeu um pouco a sua capacidade de pastoreamento? Porque hoje eu tenho falta disso e falta daquilo. Nós somos cheios de faltas, não é mesmo? Nós achamos que somos cheios de necessidades, né? Mas quando você olha realmente para a Bíblia e você vê que Deus tem um compromisso em nos levar para a glória, Ele não tem um compromisso de nos fazer abastados aqui, pelo contrário, o compromisso de Deus é nos desarraigar desse mundo, para que a gente possa se desfrutar de algo
precioso, eterno e glorioso, infinitamente mais glorioso na glória, na eternidade, então ele não tem compromisso nenhum de nos fazer ter de tudo do bom e do melhor aqui nesse galinheiro, aqui nessa terra. Ele não tem esse compromisso. O próprio filho dele diz que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus não foi um homem que tinha de tudo, e nem uma casa própria ele tinha, né? Então é isso, a gente precisa aprender com o Senhor a simplicidade. Então aqui nós entendemos que o Senhor é um provedor fiel de tudo aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Não para o nosso ego, para a satisfação do nosso ego, que é um saco sem fundos. Porque nós somos um saco sem fundos. Você pode ter uma coisa boa hoje que você tanto almejou durante anos, você consegue comprar. Daqui uma semana aquilo lá já perde o seu valor e você já quer um melhor do que aquilo. Qualquer coisa. É sempre assim. Então não é esse o objetivo de Deus. Quarta parte desse salmo vai do versículo 11 até o versículo 14, esse texto aqui Pedro usa na sua primeira carta, capítulo 3, de 10 a 12. Pedro escreve na 1 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12, ele tira daqui desse salmo de Davi, esse trecho, é um ensinamento de Davi. Agora Davi, ele se apresenta diante dos seus irmãos como mestre, e ele chama de filhos. Ele está querendo dizer assim, como experiência, como o irmão mais velho, eu quero dizer para vocês, filhos, ou meus discípulos, eu quero ensinar vocês, o que ele quer ensinar agora? Ele começa a dar o título, o temor do Senhor. Ele puxa a fila do ensinamento que ele vai passar a dar agora, com um título, ou pelo menos com o tema principal, o temor do Senhor. Davi vai passar a ensinar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos estudar mais um pouco do livro de Tiago, na carta de Tiago, e nós vamos entrar exatamente nessa parte. Se você tem falta de sabedoria, se você tem déficit de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente nada lhes impropera. Vamos estudar um pouco sobre isso. Então, e ele está mostrando então que a sabedoria, ela é oriunda do temor do Senhor, não é o contrário. Diz que o temor do Senhor é o princípio, ou a base da sabedoria. E aqui Davi vai então ensinar a sabedoria, que começa com o temor do Senhor. Ele detalha agora, na prática, como seria uma vida piedosa e temente a Deus. Como é que é essa vida, Davi? Ele vai dar alguns detalhes aqui importantes. Vejam bem, versículo 12. Ele diz assim, em primeiro lugar ele faz uma pergunta, né? Quem é o homem que ama a vida e quer viver bastante? Longevidade é viver muito, né? Muitos anos. Quem é esse homem? Né? Qual é a resposta? Todo mundo. Todos querem viver bem. Todos querem ter uma vida de qualidade e, se possível, longa, né? Para você ver os filhos dos filhos e paz sobre Israel, né? Todo homem tem esse desejo, toda pessoa tem esse desejo. Viver bem e viver bastante, se possível, para ver o bem, né? Então, a resposta é todo mundo. E a resposta, ou melhor, ele faz uma pergunta que ele já deu a resposta antes. Na verdade, ele diz que o temor do Senhor é o que vai fazer de você ter uma vida longa e de qualidade. É o temor do Senhor que vai fazer isso. E ele vai explicar então a partir do versículo 13. Primeiro ponto para se alcançar essa bênção. Ele diz que a condição única para isso é, começando, temendo ao Senhor. Em segundo lugar, ele diz no versículo 13, refreando a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, segundo ponto, se o temor do Senhor puxa a fila, como é que eu demonstro que eu temo o Senhor de fato? Quando eu controlo a minha língua, quando eu tenho domínio da minha língua. Tiago fala isso também no capítulo 1 de Tiago, ele diz que a verdadeira religião é apartar-se daquilo que é impuro, cuidar dos pobres e das viúvas e refrear a língua.
E ter controle na língua. Essa é a verdadeira religião, diz Tiago. Então Davi está dizendo assim, como é que você comprova que você teme a Deus? Quando você controla a tua língua. Controlar a língua é deixar de falar besteiras, é deixar de falar dolosamente. O que é dolosamente? É ser grosseiro, pesado de boca e palavras que ferem os outros, que não glorificam a Deus e nem edificam os irmãos. São palavras que demonstram que você teme ao Senhor, é quando você consegue fazer o cérebro funcionar antes da língua. E isso é difícil. É difícil, irmãos. Parece que a língua funciona antes do cérebro. Porque muitas vezes você fala assim, Senhor, eu falei de novo, eu feri aquela pessoa, Senhor, isso parece que está fora do meu controle. E quando eu penso, eu já falei, perdão. Por quê? Porque a língua é muito rápida. Tiago diz que ela é incendiada pelo inferno. A língua, ela é terrível, ela é pequena, mas ela destrói uma floresta como uma fagulha de um cigarro que cai acesa numa floresta seca e destrói toda aquela floresta. Então, o Davi está falando assim, o que teme a Deus, ele tem controle sobre a língua. Ele consegue dominar a sua língua. Vejam, aqui, nem tanto, mas no próximo passo você vai enxergar isso, mas eu já vou adiantar, que refrear a língua é uma coisa. Agora, você ficar calado o tempo todo é pecado também. Porque refrear é o primeiro passo, é o domínio sobre a própria língua, que Tiago diz que isso é bom, e o varão poderoso consegue fazer isso, e nós estamos buscando isso. O que é que a igreja busca? A maturidade dos membros da igreja. E a maturidade dos membros da igreja vai começar a frutificar, digamos assim, apresentando algumas características. Uma delas é um controle da língua. Quando nós não conseguimos controlar a língua, é que ainda eu sou criança espiritualmente falando. Eu sou um bebê e dá vergonha, porque já era para nós sermos mestres. Quando você não consegue controlar a sua língua. Ou quando você fecha muito a sua boca e você não expressa nada. Também é um erro. Da mesma forma, Tiago também fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, com isso está pecando. Então nós pecamos tanto por ação como por omissão. Precisamos aprender isso. Então, primeiro ponto que Davi mostra como que você consegue ver uma evidência de alguém que teme o Senhor, é quando ele tem domínio da sua língua. Segundo lugar, qual é a próxima evidência daquele que teme a Deus, que de fato teme o Senhor? Como é que você descobre alguém que teme a Deus? É aquele que, versículo 14, aparta-se do mal e pratica o que é bom. Olha aí de novo, agora você vê com mais clareza. Apartar-se do mal é uma coisa, mas ele não para aí. Ele diz, e pratica o que é bom. Então ele age. Então, irmãos, ficar sem reação diante de alguma situação é um passo, é meio passo, digamos assim. Não reagir mal já é um bom passo, mas não é tudo. Quando você não concorda com alguma situação, às vezes você não reage ali naquele momento, mas você precisa agir de alguma maneira. Só ficar sentado, achando que por você não agir mal, você já está fazendo o que é certo, está errado. Porque você tem que fazer o que é certo. Davi diz que existe uma ação que você precisa ter. Então, só ficar caladinho, sentadinho e inativo, muitas vezes não quer dizer que você teme a Deus, não. Isso não é evidência clara de temor a Deus. Quem teme a Deus também age. Mas ele age para o bem. Ele age de maneira boa, positiva e justa. Em terceiro lugar, a próxima evidência de alguém que teme a Deus é aquele que procura a paz e empenha-te, ou empenha-se
por alcançá-la. É aquele que busca a paz, ele busca a unidade, ele busca reconciliação. E não adianta a gente inventar moda, porque é isso que Davi está querendo dizer aqui, sim. Ele está querendo dizer paz nos relacionamentos. E de que forma ele busca? A palavra empenha-te aqui, a palavra empenhar-se para alcançar a paz, ela tanto tem o sentido de esforçar-se ao máximo, ou empenhar-se, quer dizer, fazer o máximo possível para alcançá-la, empenhar-se, é esforçar-se por alcançar a paz, como também hipotecar-se, eu vou me hipotecar, é como se ele se desse a si mesmo como garantia para até alcançar a paz. Ele diz assim: o que depender de mim, eu vou fazer para alcançar a paz. Se eu precisar abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão de alguma coisa. Se eu precisar agir de tal forma, mesmo contra a minha vontade, é óbvio, nós não estamos falando aqui de ações pecaminosas ou usar o subterfúgio de coisas más ou pecaminosas para poder ter paz com alguma pessoa. Vamos supor, se alguém fala assim: olha, eu só vou ser seu amigo se você assaltar um banco comigo, senão você não vai ter minha amizade. Então eu não vou ter sua amizade, porque eu não vou assaltar o banco com você vai me desculpar. Mas existem coisas que a gente pode se empenhar por alcançá-la, a gente pode se esforçar. A gente pode, o termo aqui, meus irmãos, Davi põe de uma maneira pesada mesmo. Ele fala assim, é como se desse por garantia a si próprio. Eu me hipoteco a minha própria vida. Enquanto eu não alcançar a paz, eu não paro de procurá-la. Você já pensou isso? Irmãos, isso é grande. Para mim é grande isso, porque eu não faço isso. Eu preciso aprender isso. Porque ainda buscar paz, em algumas circunstâncias, ainda não é o meu alvo principal. É lógico que tudo aqui, o alvo principal é a glória de Deus. Mas faz parte glorificar a Deus quando nós buscamos a paz. Aquele que só quer guerra, que só quer encrenca, na verdade, ele não está buscando a glória de Deus. Ele está buscando a satisfação do seu próprio ego. Quando você briga o tempo todo, você briga, e Tiago fala sobre isso também, o Tiago é rico, né? Ele fala assim: por que vocês brigam entre vocês? Não é para a satisfação do seu próprio ego? Vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastar para vocês mesmos. E vocês nunca recebem, porque pedem, mas pedem mal. Então, a briga que existe entre nós é para a satisfação do meu eu. Eu quero ficar por cima. Eu quero ficar por cima da carne seca. Eu quero ser o que fica no pedestal, acima de todos. O meu eu, né? Então é isso que Davi está falando aqui. Esse empenho aqui é isso, é esforçar-se sobremodo para alcançar. Da mesma forma, Pedro usa, no mesmo sentido na carta dele, né? Mostrando que a responsabilidade do crente de praticar a justiça tanto comprova a sua fé genuína, quanto garante os cuidados do Senhor sobre ele. Aqui, no fim das contas, o que Davi está querendo dizer é o seguinte: ele está querendo dizer que aquele que teme ao Senhor, que refreia a língua do mal, que deixa de fazer o mal e pratica o bem, e que busca a paz até alcançá-la, é essa pessoa que por fim vai receber o favor de Deus. É isso que ele quer dizer aqui, do versículo 11 em diante. Do versículo 11 até o 14. É isso que ele quer dizer. Então, vale a pena, ele quer dizer assim, vale a pena ser justo, vale a pena ser santo, vale a pena se comprometer com Deus, com seus princípios e viver de maneira piedosa. É isso que ele quer dizer. E a gente comprova isso no último livro do Velho Testamento, em Malaquias, capítulo 3, ele diz a partir do versículo 16, Malaquias 3, 16 e até 18, diz assim, eu vou ler. Então os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Isso aqui está mostrando o serviço, está dizendo isso mesmo, uma vida de piedade, uma vida de testemunho santo aqui nesse mundo, de abrir mão do pecado para viver de modo digno, refreando a língua, praticando o que é justo e buscando a paz. Isso é viver de modo digno. E o escritor em Malaquias diz que é assim que nós servimos a Deus. E quando nós servimos assim, existe um memorial diante de Deus. Deus nos ouve. E no versículo 18 ele fecha dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que é que quer dizer isso? Vai ter sim um ajuste de contas. Vai ter sim, vale a pena, meu irmão, minha irmã, servir a Deus em santidade. Vale a pena abrir mão do pecado, da sua vida pecaminosa, dos maus hábitos pecaminosos. Vale a pena se esforçar por controlar a sua língua. Vale a pena se esforçar para praticar o que é bom e deixar o que é mal. Vale a pena se empenhar em busca da paz do seu povo. Porque no fim das contas, vai haver uma diferença, vai haver uma separação entre o que serve e o que não serve. É isso que Davi está querendo dizer, irmão. A vida da igreja se diluiu, a santidade na vida da igreja se diluiu. O evangelho hoje é um evangelho de água com açúcar. Ninguém mais fala de pecado, de confronto, de disciplina. E quando se fala de disciplina, a igreja fecha a cara. E todo mundo fica de biquinho. E ninguém mais quer, ninguém mais aceita que se aplique disciplina. Mas isso purifica a igreja e salva a igreja. E cai temor nos outros membros, porque os outros aprendem também. E a igreja anda em santidade. É isso que Davi está querendo dizer aqui. Vamos avançar agora. Quinta parte desse salmo, você encontra do versículo 15 a 18, eu vou correr. Aqui você encontra mais uma declaração da diferença do tratamento divino entre aqueles que temem o Senhor e os que praticam o mal. Ele começa a dizer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, porém o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Versículo 16. Versículo 15 fala da diferença de novo. Os olhos do Senhor e os ouvidos estão atentos aos que temem ao Senhor. Porém, aos ímpios, o rosto está contra eles, para os extirpar a memória da terra. Ele diz que quando os justos clamam, o Senhor escuta e os livra das suas tribulações. E nós vamos chegar daqui a pouco o que significa livramento da tribulação. E diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Ele está fazendo uma reafirmação do que ele já falou antes. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena temer ao Senhor, e vale a pena porque vai haver uma diferença, porque o Senhor está atento para vocês. Não pensem que Deus está alheio ao seu sofrimento, mas Ele está com você no meio do sofrimento. Você pode não perceber, mas Ele está com você em todo momento de sofrimento. E Ele não nos abandona um minuto sequer. Isso significa livramento. Livramento não é nunca ter sofrimento. Livramento significa passar pelo sofrimento, atravessar o sofrimento, curtir, mas nos braços do Senhor o sofrimento, e sair do outro lado, mancando, mas vivo e transformado. É isso que é livramento. E ele vai falar mais aqui. Então, aonde? Versículo 15 a 18. Então, Davi quer deixar bem claro aos seus discípulos que vale a pena ao justo viver de acordo com a justiça divina, pois terão os ouvidos do Senhor abertos e as suas orações ouvidas, e os olhos do Senhor sobre eles o tempo todo. Outra coisa que Davi fala nesse trechinho aqui, nós estamos na quinta parte, do versículo 15 a 18, você extrai desse trecho também que você não precisa se vingar. Ele diz aqui que o Senhor está contra os seus próprios inimigos. Você não precisa se vingar. Não se preocupe
com a vingança. Se preocupe em temer a Deus. Se preocupe em permanecer andando de modo digno do Senhor. Essa é a preocupação do crente. É em como agradar aquele que o arregimentou. É em como agradar a Deus, o seu Salvador, o seu provedor, o seu libertador. Preocupe-se em santidade, com santidade. Preocupe-se em se livrar do pecado e praticar o que é justo. Não se preocupe com a vingança sobre aqueles que estão sobre você, maltratando você, ou até mesmo andando injustamente. Às vezes não é sobre você, mas você sabe de casos de gente que faz tudo errado, tudo em extremo pecado e trevas, e tem tudo do bom e do melhor. Não olhe para eles. Deixe que Deus cuida deles. Deus prometeu que vai extirpar a memória dessas pessoas da terra. Então, mais um benefício que Davi ensina aqui: não reaja com espírito de vingança. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Nós precisamos nos ocupar em servir a Deus com temor. É isso que cabe ao crente. E fechando o Salmo, os últimos 3 versículos, 19 a 22, na sexta parte desse Salmo, Davi então encerra demonstrando que o Senhor nem sempre livra o justo das provações, embora ele diga aqui, e a gente perceba isso. Mas como que ele não livra das tribulações? Ora, vamos ler os 3 últimos versículos. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está aqui, Nilton. Ele livra da tribulação. Tá bom, leia o versículo 20 então. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que é que significa isso? Significa que Deus dá graça para passar pela tribulação. Livramento de tribulação quer dizer que você vai sair do outro lado machucado, mas sem nenhum osso quebrado. Lógico, é uma comparação falando de um corpo físico, mas ele está falando assim: eu não vou extirpar a memória sua da face da terra. Você vai passar pela tribulação. Você vai sair diferente do outro lado, cheio de cicatrizes. Porém, o seu coração vai ser transformado. Você vai sair do outro lado, com muitas marcas doloridas, muitas cicatrizes. Mas você não vai sair morto. Você não vai sair morto. Você vai sair transformado. Essa analogia aqui de não quebrar os ossos, nenhum deles será quebrado, ele está querendo exatamente dizer que as tribulações fazem parte da vida do crente. E que nós temos que passar pelas tribulações. E o livramento da tribulação quer dizer que é o auxílio de Deus dentro da tribulação, que Deus não vai negar. É o que nós falamos semana passada, aqui, quando nós falamos sobre Tiago, capítulo 1, a primeira parte da carta de Tiago. Ele diz que tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque a provação é didática, ela é eficiente, ela transforma, ela é passageira e ela vem das mãos de Deus. Toda provação vem das mãos de Deus. Então esse livramento significa isso. Deus capacita ao crente a atravessar pela provação. É isso, meu irmão. Guarde no coração. E mais do que isso, ele encerra dizendo o seguinte: o Senhor o livra de todas, preserva-lhe todos os ossos, diz que ele resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, por fim, para a igreja, a gente precisa entender o seguinte: o que a igreja tira de tudo isso, desse salmo, e principalmente desse desfecho do Salmo 34? A gente tira o seguinte: que os inimigos serão condenados. Olha no versículo 20, ele diz que o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Mas ele diz no versículo 22 que todos os que confiam em Deus, nenhum será
condenado. Qual é a maior bênção da igreja? É que ela vai ver os inimigos sendo condenados. Essa condenação, ele está dizendo, não é aqui agora, talvez, meu irmão. Não é, talvez você não vai ver esse desfecho plenamente neste mundo. Tipo assim, o ímpio, que tanto te importuna, ou tanto te machuca, talvez você não vai ver o fim dele de uma maneira trágica diante dos seus olhos carnais aqui agora. Talvez você não vai ver. Mas no julgamento final, aí sim, você vai ver aquilo que Deus vai fazer contra o ímpio e a favor do seu povo. Essa é a maior bênção, irmãos. Aqui, vale a pena servir ao Senhor, porque no fim das contas, nós não seremos condenados ao inferno. A palavra de Deus, Jesus deixa bem claro, olha, não temam aqueles que te maltratam e podem até te matar. Não temam o homem, não tema o homem que pode fazer isso para você, até tirar sua própria vida. Mas temam aquele que, além de tirar a vida, pode lançar a sua alma no inferno. E ele está dizendo aqui, o justo não sofrerá esse dano eterno. E além de não sofrer o dano eterno, ele vai curtir as maravilhas da glória ao lado de Deus, algo incomparavelmente melhor. Nós não podemos dimensionar isso. E assim nós encerramos o Salmo. Vale a pena servir a Deus, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente. Vale a pena servir a Deus. Você pode ter prejuízos aqui nesse mundo de coisas gostosas, entre aspas, mas que não vai te servir para nada. Nada. Tudo é vaidade, diz Salomão. Salomão experimentou tudo que tinha de bom e do melhor. E ele chega no fim da vida dele e diz assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas o que eu tenho em resumo para dizer para vocês é o seguinte, temam ao Senhor. É o que Salomão diz. Encerrando seus livros de sabedoria, ele diz isso. Concluímos o Salmo, em primeiro lugar, dizendo que, embora a graça de Deus seja livre para atender a quantos lhe apraz, Deus, como justo juiz, atenderá prazerosamente e infalivelmente a todos os justos, que o temem e o buscam como seu único Deus e Senhor. Deus tem prazer de atender a súplica do justo. Deus tem prazer em atender isso. Ah, mas a graça não é livre? Ele não pode atender todo mundo? Pode, mas ele não faz isso, porque ele é justo. Ele atende o justo de forma especial, prazerosa e infalível. Como é atender o justo? Ele dá graça para passar pela provação, coisa que o ímpio não tem. Segundo lugar, os temores que Davi menciona aqui no versículo 4, que ele diz que eram muitos temores e o Senhor me livrou de todos eles, esses temores fazem parte da vida de todo bom crente, irmão. Creia nisso, descanse nisso. O temor faz parte do crente. Aquele evangelho que diz, agora que você crê no Senhor, você não vai passar mais por problemas, você não vai ter mais enfermidades, você não vai ter mais medo, você não vai passar mais por dificuldades e nem por situações financeiras difíceis. Não, esse evangelho não existe. Perdão, ele existe, mas ele é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho diz que o crente sofre sim, e ele teme, ele tem medos. Nós temos medo aqui nesse mundo. Isso não é demérito algum para os filhos de Deus. Quando se sentir inquieto, se sentir muitas vezes esmagado pelo medo. Como diz Calvino, meus irmãos, Calvino diz o seguinte a respeito de Davi, desse salmo, comentando esse salmo, Calvino diz que mesmo Davi, que excedeu a outros em heroísmo e bravura, também teve medo. Davi teve medo. Eu tenho medo. Você tem medo. Nós temos medo. E é normal. Saiba disso, meu irmão. Terceiro lugar, aprendamos pelas experiências dos auxílios e livramentos que Deus já nos concedeu outrora, a nutrirmos sempre uma nova
e rica esperança. Irmãos, você já provou que o Senhor é bom, não é mesmo? Muitas vezes na tua vida, eu sei, eu também. Então isso nos enriquece, as experiências passadas nos dão graça de nós nutrirmos boa esperança futura. Deus continua sendo o mesmo, Ele dá graça. As situações passadas são experiências poderosas que nos ajudam a entender que o Senhor é bom, porque nós já temos provado dele. Quarto lugar, fica bem aos justos render graças publicamente ao Senhor, porque não só para que os homens testifiquem de nossa gratidão, mas para que também sigam o nosso exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que fica bom nós sermos testemunhas do bem que o Senhor nos faz. É dizer para o outro, eu provei que o Senhor é bom. Quer provar também? Aconteceu isso na minha vida e o Senhor foi favorável. O Senhor me ajudou, Ele me sustentou na dor, quando eu achava que não tinha forças mais para ficar de pé. E isso é importante para que outras pessoas não só vejam o nosso exemplo de gratidão, mas sigam, porque isso gera entusiasmo em outras pessoas. Por isso a vida coletiva, não é? A vida comunitária. Eu falo da minha experiência com Deus para vocês, vocês falam das suas para mim, e nós nos edificamos e nos motivamos mutuamente a adorar, a bendizer a Deus, a glorificar a Deus. Em último lugar, eu queria somente ler um trecho, mas nas palavras do nosso Senhor Jesus, aprendamos a passar com quietude de alma pelas provações e necessidades. Eu vou encerrar com as palavras do Senhor Jesus, que você encontra em Mateus capítulo 6, 31 a 34. Eu só vou ler e assim encerramos. Jesus diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que significa isso? Busque que o Senhor seja Senhor da tua vida, o reino dele sobre você mesmo. E busque a justiça, ou seja, busque fazer o que é justo, como alguém que teme ao Senhor, que refreia a língua do mal, que pratica o que é justo e que busca a paz até alcançá-la. Busque a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que nessa manhã essa palavra rica, Senhor, possa motivar os nossos corações, possa reacender a fé em nossos corações, porque somos homens de pequena fé. Acrescenta-nos fé, Senhor, para nós descansarmos, para nós confiarmos em Ti e para nós compreendermos que vale a pena temer ao Senhor, que vale a pena andar em santidade, nos apartarmos do mal, praticarmos o que é bom e justo. Pai, vale a pena nós vivermos de forma santa como o Senhor é santo. Faz-nos entender isso, Senhor, por favor. Abra o nosso entendimento, Senhor, e quebra a dura serviço do nosso coração, que está apaixonado por este mundo ainda. Mas tira isso de nós e reaviva dentro de nós o primeiro amor. Nós te pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.